Agora sim. Então, sejam muito bem-vindas à live. Eu chamo ela de live plena, porque afinal de contas, quando a gente fala sobre plena, não é? A gente está falando de ir muito além do emagrecimento. Eu adoro trazer esse além do emagrecimento, porque mostra que a gente vai discutir de forma um pouquinho mais profunda. Há umas semanas atrás, eu abri uma caixinha no Instagram e eu recebi muita caixinha sobre o tema procrastinação. Então, muita gente, né? Por que que eu procrastino? Procrastinação isso ou aquilo. O que você acha? O que você faz para não procrastinar? E essa aula aqui, ela veio desse lugar da procrastinação. Porque procrastinação nada mais é quando a gente trava, quando a gente sabe o que precisa fazer, mas mesmo assim não consegue entrar em ação. E aí a gente tem alguns pontos que levam a gente para esse lugar da procrastinação. Hoje eu vou escolher um ponto para falar sobre ele. E esse ponto de hoje é especificamente o medo, mas também não é qualquer medo. Porque eu podia falar sobre o medo de não conseguir isso, talvez seja um assunto para outra aula. Mas eu particularmente acredito, como terapeuta, né? Assim, com muita experiência de consultório, eu acredito que a gente tem muito mais medo de dar certo do que de dar errado. Então, um dos motivos pelos quais eu acredito nisso é que geralmente o medo de dar errado, ele já é real. E pensa que quando a gente fala sobre medo, a gente fala sobre algo que a gente não conhece ainda. Então vamos entender um pouquinho essa palavra medo, né? Medo nada mais é do que a sensação que a gente tem é uma proteção emocional do desconhecido. Então faz sentido eu ter medo daquilo que eu ainda não conheço. Ou faz sentido que eu tenha medo de algo que eu já vi acontecer antes, que não deu certo, que deu ruim para alguém e eu geralmente não quero passar por aquela experiência. Então eu crio o sentimento medo como um bloqueio para que eu não passe por aquilo outra vez. Então é importante a gente entender isso. Se o medo vem de um lugar desconhecido ou de algo que alguém já viveu e eu não quero viver, eu vou explicar para vocês por que que a gente tem mais medo de dar certo do que de dar errado. Porque geralmente errado já tá dando. Então, não é desconhecido e não é uma experiência que eu não quero passar, porque eu já estou passando por ela. Pensa comigo um pouco mais fundo, que é o objetivo dessa live aqui. Vamos pensar um pouco juntas? Eu tenho medo de não emagrecer. Você já está emagrecendo? Geralmente não. Caramba, é verdade, não tô emagrecendo, não. Bom, então esse medo aí que você tá sentindo, ele não é um medo ele é um medo presente. Você não precisa ter medo, porque já tá acontecendo isso na sua vida. Ah, eu tenho medo de me frustrar, porque eu não vou conseguir. Mas você já tá conseguindo? Não. Então, é um medo presente. Então, logo, ele é um medo de mentira, porque você já sabe como é viver aquela situação. Você não está evitando ela porque você já está vivendo. E ela não é desconhecida porque você já está vivendo, você já sabe o que é não conseguir emagrecer. É o lugar que você está. Então, não faz sentido que você não tome uma decisão por medo de não emagrecer. Entende? Então é por isso que eu tenho a convicção de que a gente tem muito mais medo de dar certo e é por isso que a gente se sabota e porque a gente procrastina. Entendendo um pouquinho, né, essas questões sobre o medo e o medo de dar errado, que geralmente já está acontecendo, e essa é inclusive, gente, uma pergunta que vocês podem se fazer. Eu vou só arrumar meu cabelo aqui, tá feio, né? Esse cabelo aqui com esse fone, gente, eu preciso de um fone que não bagunce o cabelo. Pronto. Então, geralmente, ó, ficou pior, mas tá tudo bem, né? O seu cabelo que tá lindo, tá? Geralmente.
A gente vai travar no medo de dar certo por algumas questões e vamos agora falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, medo daquilo que eu ainda não conheço. Aí o medo faz sentido. Por quê? Porque aquela situação não aconteceu ainda na minha vida. Logo, a nossa mente, ela precisa do conhecido para se sentir segura. Ficar acima do peso, eu já conheço. Quando eu tô acima do peso, eu já sei quais são as críticas que eu vou receber, eu já sei do que eu vou me cobrar, eu já sei olhar para minha imagem no espelho, eu já sei lidar com ela. O problema é que perder peso, você não tem, fica um buraco ali, fica um abismo. Eu não sei o que é ser magra. Eu não sei o que é entrar numa loja e comprar uma roupa de um tamanho que serve para mim. Nunca aconteceu. Eu sempre compro a roupa que tem, que cabe, não a roupa que eu escolho. São situações que, embora elas pareçam maravilhosas, eu não consigo visualizar. Elas não são situações materializadas para mim. E isso gera, por mais que a gente tenha desejo, e a gente não pode confundir desejo com medo. Por mais que eu tenha desejo que aquilo aconteça, eu nunca passei por aquela situação. Então eu não sei como é que eu vou reagir. Eu não sei como é estar magra e alguém falar que eu fiquei com cara de velha porque eu emagreci. Eu nunca passei por isso. Eu não sei quais são as críticas que uma pessoa magra passa. Eu imagino, né, que toda magra é metida, que toda magra, blá blá blá, então que toda magra chama atenção, que toda magra corre um perigo, mas eu não sei como eu vou reagir quando eu estiver naquela situação. Então é natural da minha mente que eu fique evitando, justo porque eu não sei passar por ela. Entende? Então, esse é o primeiro ponto do medo de dar certo. Geralmente, o dar certo vai te levar para um lugar desconhecido. Ah, mas eu já fui magra. Quando? Ah, quando eu era adolescente. Minha filha, você foi magra adolescente, você foi magra mãe? Você foi magra casada? Talvez não. E aí, talvez magra casada te coloque num lugar que ameaça seu casamento e você não soube lidar com essa situação ainda. Então, o medo do desconhecido. Eu não sei. Eu nem sei o que uma pessoa magra come. Na verdade, eu só sei fazer dieta. Quando eu tiver magra, talvez eu não tenha mais que estar em restrição e fazer dieta. O que que eu vou comer? Nem sei. Eu nem sei como é que acorda uma pessoa depois que ela tem resultado. O que faz uma pessoa quando ela tem resultado? E aí a gente até pode dizer aqui que quando a gente chega no resultado e não sabe o que fazer aqui, o que que a gente faz? A gente volta a engordar. Porque eu não sei viver magra. Eu não sei me alimentar como uma pessoa que emagreceu. Eu não sei me comportar como uma pessoa que emagreceu. Eu só sei me comportar como uma pessoa que tenta emagrecer. Então, vai ser natural da minha mente, do meu sistema de proteção, que eu volte para aquele estado onde eu me sinto segura, porque eu acordo e eu já sei o que fazer. Então, medo do desconhecido. Esse é um dos medos que faz a gente procrastinar. Esse é um dos medos que está dentro aqui do nosso tema da aula, que é medo de dar certo. Quando der certo, eu não sei o que fazer. Eu só sei tentar chegar lá, eu nunca cheguei. De repente eu chego e eu falo, uai, e agora? Perdi o motivo de viver. Porque a gente acha que algumas pessoas vivem para emagrecer. Na verdade, essa pessoa vive para se desafiar a fazer uma dieta. De repente ela se vê magra, não tem mais desafio. E aí ela fala, cara, e agora? Nossa, emagreci, perdi o motivo de viver. A pessoa emagrece, ela fica deprimida. Porque geralmente ela não sabe o que fazer quando chegar lá. E eu sei que parece absurdo quando eu trago isso aqui. Você fala, imagina, gente, quando a pessoa emagrecer, ela vai ser a mais feliz da vida. Não é, observa ao seu redor. E é por isso que as pessoas voltam a ganhar peso de novo. Porque de repente elas se veem sem propósito, sem meta. E esse é o segundo ponto, esse é o gancho do segundo ponto de por que que a gente tem medo de dar certo, porque a gente não sabe para onde está indo, a gente não tem direção. Eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o próximo passo depois que dá certo. Eu não tenho uma próxima meta, eu não tenho um novo lugar para chegar.
Então eu fico repetindo um ciclo de autossabotagem porque eu só sei chegar até aquele ponto. Depois desse ponto, ninguém me deu clareza do que acontece depois daqui. Vocês lembram das histórias das princesas? Que elas foram felizes para sempre. Mas, gente, o felizes para sempre dela acaba no pedido de casamento do príncipe. O que tem depois do casamento do príncipe? Tem o dia a dia na casa, tem a vida que acontece depois daquele momento. Então, o nosso emagrecimento, ele é tipo isso, né? Ele vai até o feliz, foram felizes para sempre. Perdeu 10 quilos na balança e foi feliz para sempre. Mas o que que acontece depois do feliz para sempre? Ninguém te explicou. E aí vem esse medo, e aí esse medo leva a gente para autossabotagem. Então, sei lá, alguém te falou que você, de repente, o seu sonho, né, não é no emagrecimento. Você pode colocar isso para qualquer área da sua vida, para o dinheiro, né? Meu sonho é ter muito dinheiro, mas o que que você vai fazer quando você tem muito dinheiro? Ah, não sei, eu só sei que eu quero comprar tudo que eu quero. Então, tipo assim, você já quer ter dinheiro para gastar todo ele, então, óbvio que você não vai ter, né? Porque você vai gastar todo ele, então você nem sabe aonde investir esse dinheiro, o que que fazer com esse dinheiro. Você não sabe que nem vida, que vida que você vai ter com esse dinheiro. Algumas pessoas sonham em ganhar 1 milhão, elas nem sabem o que, que 1 milhão dá para comprar. Malemar dá para comprar uma casa e um carro. Pronto, acabou o dinheiro. Entende? Então a gente não passa muito dali. Agora, vamos descer um degrau? Vocês estão prontas para isso? Às vezes o medo de dar certo é porque quando der certo, eu vou ser obrigada a assumir mais responsabilidades. Esse é um ponto dolorido. E isso vai acontecer principalmente quando a gente está falando aqui de carreira, de dinheiro. Lembra que eu falei que aqui a gente vai falar um pouquinho além do emagrecimento, né? Então, geralmente, quando eu evoluo, todo mundo quer ter um negócio na internet. Eu vou usar esse exemplo, gente, porque eu acho que para vocês isso é tão visual e porque eu acho que muita gente busca isso, sabe? Até como satisfação pessoal. Caramba, eu quero fazer sucesso na internet, eu quero ter um negócio na internet. Só que ter um negócio na internet como profissional autônomo e ficar marcando consultinha avulsa é super legal. Não te dá trabalho nenhum, não tem imposto, você não precisa ter um CNPJ, você não tem algumas obrigações que são problemas de quem já conquistou mais. Os seus problemas, quando você tem pouco, são pequenos. De repente, eu tenho medo de dar certo, porque se eu começar a ter mais clientes, a ter mais dinheiro, eu vou ter que ter um contador, eu vou ter que lidar com a contabilidade, eu vou ter que lidar com abrir uma empresa, ter um CNPJ. Eu já não vou ser mais uma pessoa que fica ali marcando consulta pela internet. Eu vou ter que ter uma secretária, eu vou ter que ter um sistema. Talvez eu não consiga mais atender sozinha. Eu não vou ser mais uma funcionária de mim mesma. Eu vou ser uma profissional com uma empresa, com um negócio, e eu não sei ter um negócio. Eu só sei marcar consulta pela internet. E eu tô falando isso porque ontem alguém me perguntou sobre isso, né? Tanto que eu falei nos stories que eu ia dar essa aula justamente falar desse tema. Esse era o meu problema. Aumentar de tamanho na internet, fazer o sucesso que eu faço hoje, ia exigir de mim coisas que eu acho que eu não estava pronta para assumir. Eu não tinha o CNPJ, eu não entendia nada de caixa de empresa. O dinheiro que entrava era o dinheiro que eu gastava. Então, o dinheiro que entrava como autônoma para mim, quando eu era pequenininha, ai, nossa, meus primeiros 10 mil reais no mês em consulta. Eu ia lá e gastava os 10 mil reais. Quando a gente cresce, caramba, eu ganhei 50 mil reais. Se eu ainda tiver a cabeça de quem ganha e gasta, eu tô ferrada.
Então, eu vou ter que ter um fluxo de caixa e eu vou ter que ter um prolabore, que talvez sejam uns 10 mil, e os 40 mil eu vou ter que reinvestir. Quando eu reinvisto, esse dinheiro vai ficar parado numa conta, eu vou ter que declarar ele para a Receita, eu vou ter que ter um contador, eu vou ter que fazer imposto de renda, que não é aquele básico de quem não atinge o X. Caceta, isso vai dar um trabalhão. E isso na minha cabeça, gente, me travava. Eu preferia não ter do que lidar com tudo isso. Então eu chegava até aquele faturamento mínimo que me dava pouco trabalho no fiscal, no gerenciamento. Foi muito difícil para mim sair do lugar de autônoma para empresária, porque ser empresária exigia coisas que eu não sabia ter. Então eu ficava naquele tanto de consulta que me dava os 10 mil reais ali no mês e que eu fazia 100 mil no ano e que estava tudo bem. Isso não me levava para um lugar de ter problemas maiores. Então, o medo de dar certo vem porque dar certo vai exigir de você novas responsabilidades, novas capacidades. E talvez você tenha que se perguntar: e agora? Então, eu me lembro que eu cheguei a pensar, quando a gente tem 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes, a gente ainda tem controle. A gente marca e desmarca na nossa agenda. A gente sabe nome e sobrenome desse cliente. A gente sabe a história de cada um. A gente tem uma ligação emocional com cada paciente. E agora, vamos lidar com a realidade? Hoje eu tenho ativas a cada ciclo do Emocionalmente Magra pelo menos 250 alunas. Vocês acham que eu controlo se elas estão assistindo aula, se elas estão vindo para a sessão, se elas estão marcando a sessão delas do mês que ela tem direito? Porque às vezes a pessoa tem uma sessão comigo por mês e ela não marca. E quando eu tinha 10 alunas, a pessoa não marcava, eu marcava para ela. Mas hoje eu preciso assumir as minhas responsabilidades e delegar a responsabilidade do outro. Com mais de 100, 200 clientes, já não faz mais sentido eu me importar o que elas pensam de cada aula que eu dou. Eu tenho que estar concentrada em fazer o meu trabalho. Então, quando a gente tem um grupo maior, a gente perde o controle. E para quem é muito controladora, eu prefiro não crescer. Quando eu dou aula para 10, eu consigo ver todo mundo na câmera. Quando eu dou aula para 50, eu não consigo. Quando eu me exponho e aumento de tamanho e tenho um vídeo que viralizou e milhões de pessoas me veem, muitas dessas pessoas não vão gostar de mim e não vão me criticar e vão me criticar. Quando quem assiste os meus stories é só minha família e os meus amigos, aquelas pessoas pouquinhas, eu tenho um hater ou outro, eu vou lá e apago. Mas quando isso fica muito grande, eu não domino mais o que as pessoas vão pensar sobre mim. E isso gera medo de crescer. Então eu só vou até onde eu controlo, porque eu não sei trabalhar fora do pequeno, do controle e do problema que eu consigo lidar. Então, como eu faço para crescer? Como eu faço para parar de procrastinar o meu crescimento? Então, primeiro, eu preciso entender quais capacidades eu preciso, o que que eu estou evitando, o que que tem do outro lado do crescimento, o que é que tem no andar de cima que eu ainda não sei lidar. Eu não sei lidar com a crítica, eu não sei lidar com a parte fiscal, eu não sei, eu não, o que que eu não sei lidar? Porque talvez é isso que está me travando. Esses dois pontos eu estou dividindo com vocês, sendo muito sincera, porque eu me lembro exatamente qual foi esse dia que essa chave virou para mim. Caramba, eu vou ter que pagar imposto de renda, eu vou ter que contratar um contador. Para mim, eu tinha medo, sabe por quê? Porque os meus pais tiveram muito problemas com contador, com empresa, com fiscal. Então, na minha cabeça, isso era muito difícil. Isso era tipo o tipo de problema com o qual eu não queria lidar. Quem aqui não teve pais que reclamam de pagar imposto? Então você fala, gente, o meu marido tem um amigo. Ele tem uma empresa e ele trava as vendas da empresa, porque se ele fizer algumas vendas a mais, ele vai pagar um imposto maior. Então o cara não cresce para não pagar mais imposto.
Que absurdo, né? Mas não é. É mais comum do que a gente pensa. E é bem inconsciente. Então, no emagrecimento, gente, isso também acontece. Porque muitas vezes você liga o emagrecer a trocar de comportamento. Você liga o emagrecer a ter outras responsabilidades. E eu preciso dizer, talvez você precise ter mesmo. Porque emagrecer vai te levar para um lugar de continuar se alimentando bem a vida inteira, continuar treinando e se cuidando a vida inteira. E às vezes você não quer, você tem medo de nunca mais poder enfiar um pé na jaca de vez em quando. E aí a gente vai ter que trabalhar esse medo para que você ache o equilíbrio entre poder crescer, poder ser magra, poder dar certo, estar mais exposta. Não é? Uma pessoa mais magra, gente, é muito mais criticada do que uma pessoa gorda. Até porque a gente não pode falar mal de gordo na internet, mas do magro a gente pode. Não é? Para quem tá acima do peso, você falar que a pessoa tá acima do peso é bullying. Mas quem critica a magra, a seca, a definida, não toma, né? Bullying nenhum. Porque falar mal do magro a gente pode, do gordo que a gente não pode falar. Então, o magro pode ser metido, neurótico. Você vai entrar nos lugares, as pessoas vão falar, ai, porque você não come nada. As pessoas vão fazer comentários maldosos sobre você. Tamara colocou aqui muito bem pensado. Talvez para ser uma pessoa melhor, mais saudável, mais magra, eu vou ter que desenvolver alguma disciplina e eu não aprendi a desenvolver disciplina. Eu acho, assim como eu achava do imposto, que disciplina é uma coisa muito difícil de ser alcançada. E que na verdade não. Então, quanto mais magra eu tiver, mais disposta eu tô a ser disciplinada. Assim como quanto mais dinheiro eu tenho, foda-se o imposto. Aí, eu quero mais é pagar mais imposto mesmo, porque pagar mais imposto quer dizer que eu tô ganhando mais dinheiro, então tá tudo bem. Cabeça de crescimento. Então, é desenvolver essa mentalidade de crescimento que vai fazer você estacionar ou não. Então, ó, eu não posso ter funcionário. Nossa, imagina, contratar alguém, ter uma equipe que trabalha para mim. Imagina, funcionário é problema, funcionário é crescimento, mas talvez a pessoa que te ensinou isso não te ensinou a liderar pessoas. Ela nunca soube. E aí você toma aquilo para você. E aí você não cresce. Então, segundo motivo pelo qual a gente tem medo de dar certo, a gente tem medo de lidar com novas responsabilidades. E aí a gente precisa ter noção de quais elas são para entender quais responsabilidades talvez eu estou achando que são difíceis, mas não são, e quais responsabilidades eu preciso ter que eu ainda não sei, mas que eu posso saber. E isso vai abrir a porta do crescimento para mim. Terceiro lugar, não é? E talvez o mais importante, porque agora eu entro de fato na área terapêutica, que é eu tenho medo de dar certo porque eu ainda não sustento aquele dar certo. Eu chego aos 60 quilos, mas eu não sustento manter aquela imagem dos 60 quilos. Eu me sinto estranha aqui e eu volto para trás. Então, eu queria que vocês entendessem que o nosso crescimento, ele só vai e se mantém aonde a nossa autoimagem, aonde a nossa imagem mental está. Então, se você tem crenças de incapacidade, de não merecimento, de que você não tem direito de ocupar esse lugar, de que você não pode ser vista, de que você é incapaz, de que você tá fadada a estar acima do peso, porque a sua família toda é acima do peso. É como se a gente colocasse um teto no nosso crescimento. Então, a nossa imagem mental, ela é um teto no nosso crescimento. Eu só subo até onde a minha imagem mental, aonde a minha autoimagem me permite. E se eu passar, eu vou voltar, porque ela vai me empurrar para baixo. Então, é muito importante que para crescer eu vá desenvolvendo uma autoimagem cada vez mais segura e melhor do que aquela. Então, se eu cheguei nos 70 quilos, eu vou começar a me visualizar além daqueles 70.
E eu vou ter que trabalhar a minha imagem para isso. Eu vou ter que visualizar como é que eu vou ser, como é que vai ser minha rotina, que eu sou capaz, que eu tenho condições de chegar naquele lugar. Eu vou ter que fortalecer a minha autoestima para me manter aqui, porque se não, se existe em mim, dentro de mim, uma crença de que meu pai dizia que eu era a gordinha da família, eu vou voltar para esse lugar. Eu só vou dar certo aonde eu sustento dar certo. E quando eu passo desse lugar, esse medo, se a gente vai chamar de medo, é o medo daquilo que eu vou perder quando dá certo. Eu vou perder o elogio de fofinha do papai, porque eu não vou mais ser a fofinha do papai, eu vou ser a magrela do papai. Eu vou perder aquela avó que ama que eu repita a comida dela 3 vezes, porque é assim que ela se sente amada. E ela vai começar a ficar decepcionada comigo. O que que eu vou perder quando der certo? Gente, tem gente que não emagrece porque vai perder roupa. A pessoa emagrece e guarda aquela roupa acima do peso para quando ela voltar a estar acima do peso. Ela não está pronta para nunca mais vestir aquela roupa. Ela guarda a roupa da gordinha no armário. Porque de forma inconsciente eu quero voltar para esse lugar. Eu não quero emagrecer porque eu vou chamar mais atenção do que a minha mãe ou do que a minha irmã. E eu não estou pronta para esse lugar. Eu prefiro sempre ser o segundo lugar. Se eu for o primeiro lugar, se eu for a mais magra, mais rica, mais inteligente, eu vou ser muito diferente das pessoas que eu amo e eu não estou acostumada com isso. Então, eu só vou dar certo até onde o meu teto permite. E para isso, a gente precisa terapeuticamente trabalhar o nosso teto, porque senão eu nunca vou passar dali. Faz sentido isso para vocês? Então, é uma ótima pergunta que a gente. E assim, né? Se eu faço essa pergunta de bate-pronto, muito rápido, talvez você fale, ah, isso aí é um absurdo, né? Quando eu chego para as minhas alunas e pergunto assim, ó, o que você pede se der certo? Sabe o que elas vão falar para mim? Ai, que absurdo, né? Não perco nada. Nossa, imagina, é tudo que eu mais quero na vida, eu tô mais feliz. Para, respira e responde para si mesma. O que eu realmente perco se der certo? Eu perco a companhia do meu marido para tomar um vinho de sexta-feira à noite, porque agora não faz mais sentido para mim tomar vinho. Eu perco o carinho da minha mãe, que me dá carinho só com comida, e eu vou ter que abrir mão de receber aquele carinho. Eu perco roupas, mas aí, né? Aí é o que eu falei. Você tem que estar fora da escassez, porque perder roupa, gente, porque tá magra tem que ser bom. Mas com certeza tem gente que acha que perder roupa é uma coisa ruim. Caramba, vai me dar um prejuízo enorme. Eu vou ter que comprar todo um guarda-roupa de novo. Olha que problemão. Então, o que eu perco quando dá certo? E aqui eu não posso olhar só para o material. Aqui eu tenho que olhar para o emocional. Eu perco o vínculo que me resta com a minha mãe. Eu perco a aprovação da minha família que, tipo, sabe aquela coisa do neto que vale quanto pesa? Então talvez eu perca a aprovação. Eu perca a única coisa que me faz ser igual a eles, porque eu já sou tão diferente em tantas coisas que se eu for diferente nisso, se eu tiver mais dinheiro, se eu for mais magra, ou se eu for mais independente, aí eu vou quebrar o último vínculo. Talvez eu vá perder a segurança do meu casamento. Desculpa falar isso aqui, mas é real. Às vezes eu gordinha tô aceitando aquele marido de qualquer jeito. Mas se eu ficar bonitona, eu não vou aceitar mais migalhas. Então, muitas vezes, o medo de dar certo são aquilo que eu posso perder quando realmente der certo. E aí a gente vai ter que fazer um exercício de perdas, ganhos e ir se preparando para lidar com cada perda, principalmente as perdas emocionais. A gente vai ter que gerar um equilíbrio entre essas duas coisas.
E aí vou trazer um pouco para a carreira, porque de novo eu sei, né, que no final das contas conecta muito com vocês quando eu falo da minha carreira, mas se eu der muito certo na carreira, eu vou trabalhar muito mais. E talvez eu esteja menos presente para as pessoas que eu amo, porque por algum momento eu vou ter que dedicar tempo a outra coisa. Então eu vou ter que trabalhar à noite, não vai dar mais para ficar com a minha família à noite. Talvez eu tenha que trabalhar de final de semana e eu ainda não estou pronta para chegar para minha família e dizer que eu não vou nos almoços e nos eventos de final de semana, porque eu estou construindo a minha fortuna. Talvez quando eu começo a trabalhar mais e a ter sucesso naquilo que eu estou fazendo, meu marido reclama, porque eu vou ter que viajar, porque eu vou ter que palestrar fora. Isso ameaça a minha relação. E aí, será que eu estou pronta para lidar com isso? Talvez eu não esteja, gente. Então eu ainda não estou pronta para crescer. E eu queria terminar essa aula, né, dizendo que não é que você não tem o direito de ser melhor. Você tem, você deve ser melhor. Então não quer dizer que você não possa ser a mais rica, mais magra, inteligente, ter sucesso, ter o peso que você deseja na vida. Com certeza você pode. Não é sobre isso. Mas quando a gente tem esses medos, a gente precisa entender que esses medos, eles não estão impossibilitando a gente de ser algo. Eles estão dizendo: ei, talvez você não esteja tão pronta assim para chegar nesse lugar que você quer tão rápido. Escuta de novo essa frase e de novo. Medo não quer dizer que você não tem o direito de chegar lá. Ele só está te avisando. O medo é um aviso. Oi, talvez você esteja indo rápida demais e você ainda não tem o que é necessário para chegar e sustentar esse lugar. E é aqui que a gente trabalha. A gente não trabalha contra o medo, porque o medo é bom. A gente trabalha para te tornar mais capaz fisicamente, emocionalmente, de mentalidade para você ir para o lugar acima que você tanto deseja. Mas que se esse medo está rolando, você ainda não está pronta para lidar nem com as questões das responsabilidades, nem com perder aquilo que você tem e nem para sustentar essa imagem, porque você não trabalha em cima de uma nova imagem. Então, todo o trabalho que é feito está nesse lugar. Ninguém combate medo. A gente se prepara melhor para quando o medo chegar, a gente disser, ok, mas agora eu vou com medo mesmo, porque agora eu tô pronta. Agora dá. Antes não dava. Antes esse medo me paralisava. Agora eu só sei que ele tá vindo me perguntar de novo se eu já tô pronta para ir. E talvez eu esteja mais preparada agora. Então, que vocês não vejam o medo de dar certo como um medo ruim, que vocês vejam o medo de dar certo como se a vida estivesse te perguntando o que você ainda não tem para ir e bora trabalhar em cima disso. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o nosso medo de dar certo e entende da onde ele está vindo, a gente não procrastina mais. Porque aí o medo de dar certo diz pra gente o que que a gente tem que trabalhar. Às vezes você tá tentando emagrecer e procrastinando algumas coisas. Porque talvez você tenha que dar atenção para outras coisas antes que você não estava vendo. E aí a gente vai trabalhar isso aqui. E aí você vai parar de procrastinar, porque aquilo que você não estava conseguindo fazer, na verdade, não era a melhor opção. Você precisava trabalhar aqui. E aí você consegue, você dá esse passinho e depois esse passão. Aí não existe mais procrastinação. Então, gente, essa foi uma super aula.
Espero que vocês tenham aproveitado o máximo dessa aula que vocês puderem, não é? Ela é uma aula que eu gravo para a mentoria das plenas, então fica gravada lá para as plenas, para que depois elas possam estudar essa aula e trazer para sessões de acompanhamento, porque é assim que a gente vai trabalhando com elas dentro das sessões individuais. Aqui, né, para quem assistiu e não é aluna, ela não fica salva, então se você assistiu, sinta-se privilegiada e mais do que isso, porque isso aqui não é uma pílula, não. Meio-dia tem pílula. Mas se você assistiu essa aula, talvez isso seja um sinal para você olhar para o teu medo de dar certo, para que você pare de travar. Então, se você chegou aqui, não é? E por acaso você não é minha aluna e essa live bateu, talvez seja exatamente o que você tenha precisado hoje para sair do lugar. Então, foi um prazer para quem não é minha aluna, não é mesmo? Então, para quem está aqui no Instagram, eu vou despedir da live, né? Ela não fica, não adianta chorar, não fica. Mas para quem está aqui comigo no Zoom, a gente vai para perguntas e respostas, tá bem? Um beijo para a galera do Instagram e vamos nós, não é, meninas? Deixa eu parar aqui para a gente ir para perguntas.